canal. Oi pessoal! Voltamos na nossa série Como Ler a Bíblia. Assista os vídeos anteriores, siga as dicas e aproveite, esse canal é pra vocês. É isso aí, esse é o terceiro vídeo da série e a gente vai estar falando hoje sobre as palavras-chave, expressões-chave. Ele é muito ligado ao último vídeo que a gente fez sobre as repetições, porque palavras repetidas dentro de um texto são palavras-chave. Quando a gente fez o nosso vídeo sobre a genealogia, a gente viu que a palavra morrer repete. Então você fica assim, e morreu, e morreu, e morreu. Essa repetição faz com que morrer ou e morreu seja uma palavra-chave dentro desse texto. Então você tem palavras-chave que se tornam palavras-chave dentro de um texto pela sua repetição ou pela sua importância. E ela chama a nossa atenção, e aí vocês vão ter que ver o vídeo para entender completamente a importância dessa palavra dentro do texto da genealogia de Gênesis 5. Tem um outro tipo de palavra-chave que não é uma palavra que se repete, mas uma palavra rara. E a palavra rara, ela chama a nossa atenção porque ela não acontece em muitos textos. O que você faz? Você vai procurar onde mais essa palavra apareceu, onde mais essa expressão apareceu, e você percebe na conexão entre os textos uma palavra que liga dois textos e ajuda a gente a uma leitura mais profunda desses dois. E a gente viu esse exemplo no primeiro vídeo de Como Ler a Bíblia, porque tinha a história de Moisés. Naquele, a gente pontuou que o cesto de Moisés não era um cesto, era uma arca. A mesma palavra usada para a arca de Noé, e uma palavra única, que só acontece nessas duas histórias. Então não tem como você ler a história de Moisés sem imediatamente comparar com a história de Noé. E isso é uma palavra-chave que conecta duas histórias. Às vezes a gente vê frases inteiras, vê uma frase que já viu antes e a gente também conecta com aquele momento anterior. Então tem esse tipo de palavra-chave. E tem palavras que são importantes pelo seu peso bíblico. A gente vai usar o vídeo de hoje para se concentrar numa delas. Quando a gente fez com vocês e fez para vocês os vídeos de Gênesis 3, a gente enfatizou a semente como uma palavra-chave. Parece uma palavra simples, mas ela é uma palavra que tem muito peso e passa a simbolizar a presença do Messias, a vinda do Messias. Porque a gente lê lá em Gênesis 3, porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então é a semente da mulher que trará salvação ao mundo caído. E o resto da humanidade, a partir desse momento, vive na expectativa dessa semente. A gente vê isso até na genealogia. A genealogia vai traçando, a gente está procurando esta semente, que é tão importante que a gente quer. A gente falou, né, da genealogia de Gênesis 5. No fim de Gênesis 4, em Gênesis 4, verso 25, 7 é chamado de semente. Então tá escrito assim: tornou Adão a conhecer a sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Repetição. Semente é uma palavra tão importante que a gente vai ver ela aparecer em quase todos os textos ou relacionado à aliança. E a gente fala muito de aliança e da importância da aliança de Deus com a humanidade. A aliança de Deus com a humanidade é a promessa da semente. Ele prometeu que vai enviar uma semente, que é o Messias. Então aparece, por exemplo, no fim do dilúvio, Deus fala para ele: eu estabeleço o meu pacto, a minha aliança convosco e a vossa semente. Ele não usa filhos, mas com a tua semente. Ou seja, a semente é a aliança. Com Abraão também. Então ele fala assim: a tua semente darei esta terra. Quando ele entra na terra prometida ou passa pela terra prometida. E em Gênesis 22, quando Abraão quase oferece Isaac, tem esse simbolismo, né, esse paralelismo entre o plano de salvação e o que Deus pede de Abraão, a gente vê no verso 18: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Esta semente é a semente prometida, a semente da mulher que vai trazer salvação e assim traz bênção a todas as famílias da terra. Volta no vídeo de Gênesis 22, tá bom? Então a gente tá vendo que a palavra semente é sempre uma palavra-chave, porque ela tem um valor teológico muito grande. Ela não é só semente, ela tem um significado a mais. Uau! Tem outras palavras que têm esse significado a mais também. Vida e morte. Prestem atenção quando aparece essa conjunção de palavras, né? Vida e morte. Bom e mal. Uma coisa que é boa e uma coisa que é má. Lembra que eu falei do ouvir e do ver? No vídeo de Maria Madalena. Então presta atenção, as pessoas estão vendo, estão indo pela aparência, estão indo pela audição, que é ouvir Deus, né?
Então a gente tem essas palavras que são muito importantes. Mas a palavra que eu escolhi pra gente fazer hoje é a palavra caminho. E a palavra caminho quase nunca tem um sentido único. Ela sempre tem um sentido duplo. A gente tem o sentido literal da palavra, que é o caminho, a estrada, ir de um lugar para o outro. Mas a gente também tem ela como sentido de escolha de vida, obediência. Por exemplo, em Êxodo 18, 20 diz assim: ensinar-lhes-á os estatutos e as leis e lhes mostrarás o caminho em que devem andar. Ele não está falando de uma estrada, ele está chamando de caminho, viver de maneira correta, a obediência às leis de Deus. E ele está chamando de andar a prática nesse caminho. Olha, por exemplo, esse uso de caminho em Gênesis 6:12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então a gente vê o uso de novo, aquela ênfase de que o caminho é a escolha. Uma escolha entre fazer o que é certo e o que é errado, escolher um bom caminho ou um mau caminho. E muitos dos nossos personagens bíblicos, nas histórias que a gente lê, eles fazem escolhas que acontecem no meio do caminho. Então a gente presta atenção também nisso. O que acontece no meio do caminho? Tem tantas histórias de Jesus, por exemplo. Ele está com os discípulos no caminho para um lugar. No caminho para Emaús, ele explica toda a lei. E olha que bonito, quando eles descobrem que ele é Jesus, eles voltam. Então tem essa da volta do caminho também. Uau! Tá? E muita gente retrata, e por muito tempo eu acho que a teologia retratou o caminho como dois caminhos, o caminho bom e o caminho ruim. Mas eu acho que a nossa visão fica mais clara quando a gente retrata um caminho, duas direções. O caminho que leva à salvação e o caminho que leva à perdição. Porque muitas vezes a gente vê no arrependimento uma volta. E eu acabei de mencionar o caminho para Emaús. Quando eles percebem que Jesus não morreu, eles voltam. Então, ou seja, há uma conversão no pensamento deles. Há uma mudança na direção em que eles querem ir. E a gente vê isso em muitas histórias bíblicas. Então, sempre que você vê a palavra caminho, pense qual é o significado além. Que caminho é esse? Como é que eu vejo o lado espiritual do uso dessa palavra. E a gente vai usar como exemplo Ruth 1. Em Ruth 1, a gente tem a história da família de Noemi, que vai no caminho para Moabe. Quando a gente pensa nesse caminho, ele é um caminho que traça o contrário do caminho do Êxodo. O Êxodo conta a história da entrada na Terra Prometida, e que está um povo saindo da Terra Prometida. Só essa inversão no caminho não é bom. Eles não estão indo em direção à Terra Prometida, que geralmente simboliza a salvação. Estão saindo da Terra Prometida, isso não é bom. Aí a gente vê que no meio da história, no meio do capítulo 1, depois que Noemi decide voltar, a gente tem todo esse processo de como ela decide voltar. E a gente vai pegar a partir desse verso. Lê pra gente. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Voltar. Então agora ela foi, lembra que eu falei, era ruim sair da terra prometida. A palavra voltar também se torna uma palavra-chave. Voltar. Ok. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência como vós usaste com os que morreram e comigo. Mas a gente vai falar, essa conversa que ela tem com as noras é no meio do caminho. Olha que interessante, ela tem uma virada na vida dela no momento em que ela decide sair da onde ela está e voltar para Judá. Judá representa a Terra Prometida, é o lugar que Deus queria que eles fossem. No meio do caminho ela para e ela começa a usar a palavra volta para cada uma, entre ela e as noras. Eu volto para Judá, esse é o meu caminho, mas vocês voltam para a casa das suas mães. Ao usar a mesma palavra voltar e indicar direções diferentes para cada uma, ela se vê muito diferente das suas noras. Então o seu voltar é lá, o meu voltar é para cá. O que é muito triste, porque o voltar dela é para a Terra Prometida e ela não se vê trazendo as noras para a Terra Prometida, não vê esse pertencimento delas. O fato dessa discussão acontecer no meio do caminho é, como eu disse, muito importante, muito significativo, porque é um momento de decisão e um momento crucial nas escolhas que elas fazem. É aquele momento de escolher que caminho você vai seguir. E a gente vê que não é uma decisão fácil, e ela é representada como uma decisão difícil no choro, no abraço, na indecisão de para que lado voltar. Aí a gente vê que finalmente Orfa decide voltar para a sua casa, mas Ruth decide voltar com Noemi. Esse é o momento da escolha de cada uma delas, onde cada uma delas decide aonde é o caminho real da vida delas, onde elas querem estar. E quando Ruth pontua isso, quando ela vai falar, expressar onde está a escolha que ela fez,
ela mostra que o caminho dela é com o povo de Noemi, com o Deus de Noemi. E a gente vê aquela fala muito bonita no 16. Disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então o voltar de Ruth não é o mesmo de Orfa, o voltar de Ruth é o mesmo de Noemi. Ela quer ir para a Terra Prometida, ela faz a escolha pela salvação. Eu acho que vocês deveriam pedir pra Cristi fazer uma série sobre o livro de Ruth. Se ela pedir não vai dar certo, tem que ser vocês. Isso, então obrigada. Se vocês querem uma série sobre o livro de Ruth, vocês vão ter que pedir. Também tem muitas conversas interessantes e a palavra caminho pega um peso muito interessante com Jesus. Não só das conversas que ele tem com os discípulos no meio do caminho, mas as próprias palavras de Jesus. Eu sou o caminho. Olha como de repente a palavra caminho tem um sentido muito mais que duplo, já é triplo, já é a escolha que eu faço e a maneira de chegar lá, que é esse caminho. Jesus é o caminho. Então tudo que a gente aprende no Antigo Testamento, a lei em paralelo com o caminho, se realiza em Jesus. Então a nossa escolha é Ele, a nossa escolha é o que é certo. O caminho tem um peso muito importante nesse sentido. Muito bom. Paramos por aqui então? Ficamos por aqui nas palavras-chave. Se você assistiu esse vídeo até o final, escreve caminho aí nos comentários. Pessoal, fica com a gente nessa série, tá muito legal. Tem muita coisa boa por aí. Um beijo pra vocês e a gente se vê. Até a próxima. Até a próxima. Caminho, hein? Caminho nos comentários.